enfrentando os seus fracassos é o tema da nossa palavra dessa noite. E eu quero começar esta mensagem perguntando para você se em algum momento da sua vida você já fez alguma dessas afirmações sobre o fracasso. Por exemplo, em alguma vez na sua vida você já achou o fracasso muito ameaçador para você? Muito aterrorizante para a sua vida? Ou em algum momento você sente ou sentiu dificuldade para admitir que errou, que fracassou? Ou se sente ou se sentiu paralisado nas suas ações, paralisado em ir à frente, paralisado em tocar um projeto, em seguir um objetivo por medo de fracassar? Ou mesmo tem experimentado o fracasso, tem ficado com o sentimento de fracasso, embora você, na sua aparência, mostre que está tudo bem? Se você, presta bem atenção, se você já teve qualquer uma dessas afirmativas que eu coloquei aqui para você, você está tendo sintomas de uma vida que tem dificuldade para enfrentar o fracasso. Perceba, todos nós podemos fracassar. Todos nós podemos errar. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue escapar dessa possibilidade. Então é de se esperar que eu e você cometamos erros e experimentemos o fracasso. Porque, afinal de contas, eu e você, nós somos pecadores. E o pecado nos leva facilmente ao erro, ao desacerto, à falha. Mas o que agrava ainda mais esse temor, esse pavor, esse medo do fracasso é que uma cultura como a nossa, que é voltada ao triunfo, é voltada à vitória, só tem valor quem triunfa, só tem valor quem tem a vitória. O fracasso é tratado como um soco no nosso estômago. É uma marca indelével de inferioridade, de derrota. E isso vem agravar ainda mais quando os nossos fracassos são repetidos. Os fracassos repetidos, os erros repetidos. Você já não se sentiu assim? Para baixo, triste, totalmente derrotado, porque você cometeu um erro, se fracassou numa determinada coisa e disse: eu não vou mais errar, mas não deu 2 passos e fez o mesmo erro. Deu 2 passos e fracassou de novo. Qual de nós já não passou por isso? E esses erros repetidos, esses fracassos repetidos, eles nos resultam em golpes que nos deixam fora de combate. Muitas pessoas acabam se entregando, se dando por vencidas, se rendendo à derrota por causa de fracassos, de erros repetidos. Tem um outro lado também. Emocionalmente, o fracasso também é muito ruim. Por quê? Porque emocionalmente, quando fracassamos, o fracasso nos deixa com sentimento de culpa, de condenação própria, de dúvida. O fracasso joga a nossa estima lá embaixo. E é tudo que o inimigo das nossas almas mais deseja e trabalha contra nós, jogar a nossa autoestima lá embaixo. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, meu amigo, não é de se surpreender que todo mundo tema tanto fracasso, a ponto de que para muitas pessoas o fracasso
parece apavorante. E quem sabe você se sente paralisado pelos fracassos do passado. E assim tem uma frágil autoestima, tem medo de progredir, tem medo de avançar, tem medo de arriscar, tem medo de melhorar, tem medo de ser uma pessoa melhor. Então vamos pensar um pouco sobre este tema tão importante quanto apavorante em nossas vidas. Primeiro, vamos pensar assim nos efeitos do fracasso. Podemos entender que o fracasso é um carrasco implacável que nos acompanha com muita frequência na nossa vida. Depois que a gente fracassa, geralmente o que a gente faz? A gente quer evitar fracassar de novo. Qualquer problema que venha. E aí nós podemos tomar um dos dois caminhos que eu vou te falar para você agora. Primeiro caminho, que é o caminho mais comum que geralmente nós fazemos, que nós tomamos quando acabamos de cometer um erro, acabamos de fracassar. É o caminho do agir rapidamente. Agir rapidamente. Os nossos fracassos nos motivam a mantermos adiante, à frente do problema que se avista. O temor do fracasso é como uma sombra que nos segue de perto, nos ameaçando a cada momento. E assim acabamos por ter uma conclusão muito errada sobre como evitar os fracassos. Qual é a conclusão, pastor? A conclusão muito errada que nós temos sobre como evitar os fracassos é que a nossa dignidade, o nosso valor reside em nossa maneira de fazer as coisas. E não é assim. Não é assim. Um outro caminho, o segundo caminho que nós geralmente tomamos quando fracassamos é o caminho da resignação ou da passividade. O preço do fracasso é muito alto, é excessivo. Ele vem para nós com desaprovação, ira, culpa, imposição, ridículo. Quando tudo isso vem à nossa cabeça, ao nosso coração, à nossa vida após o fracasso, nós passamos a nos defender com uma resignação, com uma passividade e evitamos tomar riscos desnecessários. Uma vida, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, meu querido. Você que teme se arriscar, você que tem enfrentado fracassos, uma vida sem risco parece segura e tranquila. Vou ficar aqui na minha zona de conforto, vou ficar aqui tranquilo, mas quem pensa e age assim tem uma vida que resulta em culpa, em aborrecimento, em apatia, e vem junto com um incrível sentimento de inferioridade e de inutilidade. Você vê pessoas progredindo, pessoas crescendo em todas as áreas, espiritual, emocional, profissional, sentimental, e você fica parado, nulo, marcando o passo. Lide com isso. E a palavra de hoje vai te ensinar a lidar com isso. E nós encontramos, então, uma boa descrição de fracasso na vida de um dos maiores homens de Deus na Bíblia. A Bíblia é interessante porque ela mostra tanto as coisas boas dos seus personagens quanto as coisas ruins. Mostra tanto o sucesso quanto o fracasso. E o nosso homem de hoje, nosso personagem de hoje é Moisés, que é, se não for considerado o maior líder de toda a história do povo de Israel até os dias de hoje, o maior líder da Bíblia, o maior personagem do Velho Testamento. Mas vamos ver agora um momento em que ele fracassou. Um dos momentos, por sinal, que ele fracassou. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 15.
para vermos um dos momentos em que Moisés fracassou. Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 15. Ou então acompanhe a minha leitura. Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, que é a que eu uso para mim mesmo, né? Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 15. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que eles direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo capítulo 3 começa com Moisés no exílio por causa do seu fracasso. Você sabe, você conhece bem a história de Moisés. 40 anos antes, ele mata um egípcio, temendo pela sua vida, ele foge para o deserto para esconder-se do faraó e dos egípcios que o acusavam. Durante esses 40 anos, Moisés viveu exilado no deserto. E nesses 40 anos, perceba, Moisés foi acusado, sem dó nem piedade, de fracassado. Durante esses 40 anos como pastor no deserto, Moisés foi acusado sem dó nem piedade por um monte de vozes condenatórias da sua consciência, que lhe recordaram ao longo de todo este tempo que ele havia traído a sua nação, como também a sua família adotiva do Egito. Então chegamos no capítulo 3 e Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. E quando Deus aparece a ele,
Moisés estava lutando com um problema de identidade, sofrendo o resultado da sua culpa, do seu fracasso, e 40 anos de ser um estranho no deserto. Moisés estava cheio de perplexidade, cheio de perturbação acerca de si mesmo. Já reparou? Vamos pensar o seguinte, que Deus escolhe os momentos mais inesperados, mais imprevisíveis, mais inusitados para falar com a gente? Deus faz isso, não é verdade? Com Moisés ali conosco, Deus escolhe os momentos. Nessa pandemia, nesse tempo desses dias maus, quantas vezes Deus já não falou conosco? Bom, Deus diz a Moisés, no verso 10, que eu ia enviar para libertar os israelitas. Moisés respondeu, na mesma hora, o quê? Quem sou eu? Deus simplesmente responde, eu estarei com você. Acima de tudo, meu irmão, minha irmã, Moisés necessitava da presença tranquilizadora de Deus. Sem Deus, Moisés nunca poderia estar diante do faraó. Sem Deus, o repúdio seria demasiadamente penoso. Se Moisés fosse deixado só, certamente fracassaria. Mas a próxima pergunta de Moisés, que está no verso 13, também é bem de quem está passando por problema de fracasso. Ele pergunta para Deus, quem é você? Qual é o nome de quem me envia? Então Deus responde a Moisés uma das maiores, se não a maior descrição acerca de si mesmo, quando ele responde a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus está dizendo aqui, o seu tetragrama sagrado, Yahvé ou Yehová, eu sou, Deus é o eu sou. E nessa descrição de Deus, que Deus faz dele mesmo para Moisés, quando ele diz que eu sou, me enviou a vocês, nós podemos perceber aqui a graça, o amor e o poder de Deus indo de encontro a um homem que estava lutando com um problema de identidade, estava sofrendo o resultado do seu fracasso. E o que respondeu Moisés? Mesmo diante desta resposta maravilhosa e poderosa de Deus, Moisés resiste de novo à ordem de Deus. Moisés escuta vozes acusadoras da dúvida, do seu fracasso. Em Êxodo capítulo 4, verso 1, nós percebemos os sentimentos inseguros de Moisés. Ele responde para Deus, se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, disserem, o Senhor não lhe apareceu. Aí Deus, então, dá a Moisés 2 sinais da sua presença divina. Primeiro sinal, Deus transforma a vara de Moisés em uma serpente. O bordão de Moisés é transformado em uma serpente. E o segundo sinal foi a aflição da mão de Moisés com lepra. Deus manda Moisés colocar a mão no seu peito. Quando tira, ela está branca como uma lepra e coloca de volta. E quando ele tira, ela está curada. Por que Deus fez isso? Porque essas duas ajudas visuais ficaram gravadas na mente de Moisés para recordar que a presença de Deus era poderosa, era transformadora, para Moisés entender, olha Moisés, Deus, eu sou, estou sempre com você. E o que aconteceu com Moisés? Apesar destas demonstrações convincentes do poder e da vontade de Deus, para com a missão que Moisés estava recebendo do Senhor, Moisés ainda pondera com o Senhor. Ah, Senhor, eu nunca fui homem de palavras, nem antes e nem agora, porque eu sou tardio na língua e na boca, né? Diz aí os estudiosos que Moisés era gago. Então, mais uma vez, Deus, em sua misericórdia,
Recorda a Moisés quem foi que fez a sua boca. E Deus lhe disse que ele ensinaria o que queria dizer. Mesmo assim, de fracasso a fracasso, depois dessa conversa toda, Moisés ainda se atreveu a dizer para Deus: não posso fazer o que me pede. Escolhe outro. Que lástima, que tristeza, que amor próprio destruído, que autocomiseração de Moisés. Tudo isso sendo desculpas e sentimento próprios, sabe de quê? De uma pessoa fracassada. Porque em lugar de confiar e centrar-se em Deus, Moisés se centrou em si mesmo. Só quando Moisés viu que não havia modo de livrar-se, ele se submeteu ao chamamento de Deus. Moisés estava tão convencido de sua própria indignidade que Deus teve que usar tempo para convencê-lo do contrário. E eu faço a pergunta da famosa série Coisas que eu posso perguntar para você porque eu sou o seu pastor. Quanto tempo será que Deus gasta com você para convencê-lo a fazer a sua vontade? Medo de fracassar? Medo de errar? Medo de não ser digno? Medo de assumir responsabilidades? Quais são as razões do nosso fracasso? De onde vem o nosso fracasso? Como fracassamos? Perceba, meu querido, o fracasso vem de não alcançarmos metas, objetivos. Os objetivos, os de Deus, os nossos ou dos outros. Nós fracassamos porque somos humanos. O fracasso constitui uma parte do tecido defeituoso de nossa humanidade. Como seres humanos, somos bem conscientes de nossas deficiências, dos nossos fracassos. E com frequência ainda aparecem aquelas pessoas, aqueles mensageiros de Satanás, que estão sempre dispostos a nos informar rapidamente quando fracassamos. São os chamados pessimistas de plantão, mas eu prefiro entender como os mensageiros de Satanás. Sabe aquelas pessoas que você não pode escorregar um pouquinho, não pode fazer um pequeno erro, um pequeno fracasso, que logo aparece, logo apontando o dedo e informa: olha, você errou, você fracassou, você não foi digno, você não completou, você não fez. Como tem gente assim ao nosso redor? É ou não é? Mas é consolador, meu querido, saber que não estamos sós. Muitos fracassaram e necessitaram e pediram perdão a Deus. Por exemplo, o rei Davi fracassou por causa do seu adultério com Batseba. Pedro fracassou ao negar a Cristo. Tomé duvidou. Saulo fracassou ao consentir no assassinato de Estevão. Mas perceba bem, tanto Davi, quanto Pedro, quanto Tomé, quanto Saulo, depois Paulo, percebeu a vida deles? Nenhuma destas vidas representa um fracasso total. Por quê? Porque eles buscaram perdão, eles não se deram por vencidos, eles persistiram. Meu irmão, minha irmã, a fidelidade, apesar dos fracassos pessoais, foi a marca da vida desses homens. E tem que ser a marca da nossa vida. Somos fracassados, somos levados ao erro, mas precisamos continuar a ser fiéis e buscar perdão a Deus. A única pessoa neste mundo que nos pode ajudar a ver o fracasso como uma oportunidade em nossa vida é somente Deus. Quando nos mantemos fiéis a Deus, à vontade de Deus, aquilo que Ele está nos mandando fazer, nos está comissionando a fazer, quando nós mantemos fiéis à vontade de Deus, mesmo quando nós fracassamos, e todos nós podemos fracassar, Deus nos ajuda a ver o fracasso mais como uma oportunidade.
nós devemos compreender alguns elementos de sua pessoa para podermos ver o fracasso pelo olhar de Deus. São como presentes de Deus para cada um de nós. Esses dons podem eliminar lentamente o temor frente ao fracasso. Vou dizer aqui agora rapidamente o antídoto para os que fracassam. Primeiro antídoto, o amor de Deus. Eu entendo que os muitos fracassos que você possa ter tido lhe tenham ensinado a esperar reações como desprezo, desaprovação, ira dos que estavam com você. Talvez você aprendeu a sentir que merecia o desprezo, que o desprezo é uma consequência natural do seu fracasso. Pais, família, amigos, irmãos da igreja, colegas de trabalho e outras pessoas que são significativas da sua vida. Todas elas lhe deram uma herança pessoal, bem de êxito como de fracasso, que lhe fazem sentir-se bem ou mal. Meu amado, seja quais forem os seus antecedentes, a Bíblia nos ensina que há um Deus que está acima de tudo isso. Um Deus que é incansável em dar ânimo e consolo a quem se achega a Ele. E a palavra de Deus é clara a respeito disso. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Um outro antídoto que nós podemos usar para o momento do fracasso é a afirmação permanente de Deus. E qual é essa afirmação permanente de Deus? Uma das ordens de Deus, preste atenção, mais mencionadas na Bíblia, você sabe muito bem qual é. Não temas. Não temas está mencionada centenas de vezes na Bíblia. E será que o fracasso produz em você um temor excessivo? E assim você passa a crer até que Deus está chateado, enjoado com você e que não vai te dar mais atenção, não vai mais te abençoar, te orientar. Isso é uma péssima concepção de Deus para a sua vida, porque na Bíblia nós encontramos uma afirmação maravilhosa lá em Isaías 41, verso 9 e 10. Diz a palavra do Senhor. Isaías 41, versos 9 e 10. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você, e não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus segue sempre fiel. A sua palavra é uma fonte constante de afirmação sobre o que somos para Ele. Terceiro antídoto para os que fracassam. Veja pela perspectiva de Deus. Uma vida de fracasso deve contar sempre com uma perspectiva nova de vida. Você deve olhar através dos olhos de Deus. Deve lembrar que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Deve também compreender a verdade do governo soberano de Deus. Deus está no controle. Traz todos os seus filhos para uma perspectiva eterna. Você sabe muito bem que diz Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas, todos os acertos e todos os fracassos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a supremacia de Deus na nossa vida. Meu querido, se você está se sentindo fracassado, se você está se sentindo errado, inoperante, parado, veja pelos olhos de Deus. Esse momento que você está passando é o momento que Deus está te dando a oportunidade de você aprender mais, de melhorar, de crescer. Quarto antídoto, presente de Deus. Preste bem atenção no que eu vou afirmar agora. Ouça bem.
a maioria das pessoas não se dão conta de que podem fracassar e não serem fracassados. Essas pessoas acham difícil que se lhes critique as ideias e trabalhos. Elas sentem que estão sendo criticadas e recusadas pelo que são e não pelo que fizeram. Eu vou lhe contar uma história verdadeira que ilustra bem isso que eu estou contando para você agora. Conta-se que um professor disse a uma mãe que o seu filho não era um bom estudante. Ele não podia aprender e esse garoto nunca chegaria a ser grande coisa. Ele seria um eterno fracassado. A mãe dessa criança, então, decidiu crer em seu filho, em vez de escutar a voz da autoridade do professor. Como resultado disso, aquele jovem cresceu rodeado de aceitação, de amor, de segurança e com o conhecimento de que ele não era um fracassado, mas sim uma pessoa de valor. Mas, apesar de tudo isso, o que aconteceu com ele? Seguiu fracassando. Certa vez, ele chegou ao ponto de fracassar 10.000 vezes antes do seu projeto aperfeiçoar e funcionar. Esse homem que eu estou falando foi Thomas Alva Edison, que fracassou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Essa lâmpada que sai no seu teto, iluminando a sua casa, foi Alva Edison que inventou e fracassou 10.000 vezes. E não inventou só a lâmpada elétrica, não, foi um tremendo inventor. Inventou o toca-discos e muitas outras coisas que nós usamos até os dias de hoje. Perceba, foi a estreita relação com o fracasso que levou Thomas Edison a dizer: fui fracassando em meu caminho até chegar ao êxito. Fracasso não é o final, fracasso não é ruim, o fracasso nos ensina a dependermos mais de Deus, o fracasso nos ensina a buscarmos mais do Senhor, a melhorarmos, a vencer. Quinto antídoto: perdão total de Deus. Os efeitos do fracasso podem ser completamente anulados por meio do milagre do perdão. Receba o perdão de Deus, perdoe-se a si mesmo. O ato de perdão abre a porta à cura. E Paulo nos dá um bom conselho em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Em Colossenses 3:13, Paulo também diz: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Todos os erros, todos os fracassos necessitam do bálsamo do perdão. Como você imagina que Deus reage quando você peca? O imagina como um ancião lá do céu te tolerando? Ou você pensa que Cristo é o seu amigo e está intercedendo por você a Deus Pai? Pensa que Deus deseja dar a você o que merece, apesar da intercessão de Jesus? Talvez até você nunca tenha pensado assim, mas como você vê a Deus quando você pensa acerca do seu pecado, do seu erro, do seu fracasso? Como pensa que há de ser a expressão de Deus quando você vem a Ele com o mesmo pecado, com o mesmo erro, com o mesmo fracasso, vez após vez, dia após dia, momento após momento, que pensa da sua atitude em vista dos seus fracassos? Você sabe que Deus lhe ama, apesar do que você faz. Deus é muito maior do que os seus sucessivos erros. Deus é muito maior, o amor de Deus é infinitamente maior do que seus sucessivos fracassos. Deus demonstra amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 8. Que Deus há como Ele, que perdoa. A ideia de sermos perdoados, meu querido, não nasceu em nós. Foi ideia de Deus. Vou repetir para você gravar. A ideia
de sermos perdoados pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, não nasceu em mim, não nasceu em você, mas foi ideia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, estaremos totalmente perdidos. Quando voltamos para Deus, quando chegamos até Deus com o coração arrependido pelo nosso erro, pelo nosso fracasso, Deus nunca estará amargurado, frustrado, nem tampouco indignado conosco, como que frequentemente ficamos com aqueles que nos ofendem, ou quando sentimos que as coisas não saíram como pensávamos que sairiam. Quando enfrentamos pessoas que nos feriram, a nossa resposta inicial é sempre o ressentimento. Mas se somos espirituais, entraremos em oração para pedir a Deus que nos restaure, para que vejamos as coisas da perspectiva de Deus, para que possamos superar a situação. Mas com Deus não é assim. Quando nós erramos, fracassamos, pecamos e vamos a Deus com o coração contrito, arrependido, a primeira coisa que o nosso Deus faz é mostrar misericórdia. Porque Deus se deleita nisso, Deus se agrada nisso. Há um coração contrito, diz as Escrituras Sagradas. Deus não resiste. E Deus não faz porque não tem alternativa, senão porque se agrada em nos amar. Deus jamais nos suporta. Presta atenção, meu querido, Deus jamais te suporta. Deus te ama absolutamente. Fracasso pode parecer na vida bastante aterrorizante, mas quando vemos do ponto de vista de Deus, nós damos conta de novas visões e novas oportunidades. Quando você fracassar, o que vai acontecer, quando você errar, o que vai acontecer, isso não significa que você é um fracassado. Significa apenas que você não fez tudo certo. Nós todos temos de aceitar o fato de que temos pontos fortes e pontos fracos. E às vezes muito mais pontos fracos que pontos fortes, mas temos pontos fortes. Portanto, toda vez que fracassarmos, devemos lembrar que temos um Deus de novas oportunidades. Toda vez que você fracassar, lembre-se que você serve a um Deus de novas oportunidades. Quero terminar contando das seguintes curiosidades sobre alguns animais e ver se você se parece com um desses 3 animais aqui que eu vou contar. Se você colocar um falcão, conhece o falcão, né? Aquele pássaro lindo que voa tão alto. Se você colocar um falcão em um cercado de 1 metro quadrado, inteiramente aberto por cima, sem nada por cima, o falcão, apesar da sua habilidade para o voo, ele vai ser um prisioneiro. Sabe por quê? Porque a razão que o falcão sempre começa o seu voo com uma pequena corrida em terra. No espaço de 1 metro quadrado, sem espaço para correr, nem mesmo tentará voar. E o falcão vai permanecer prisioneiro para o resto da sua vida, mesmo estando num lugar sem teto. Será que você é um falcão? Ou será que você é um morcego? O morcego é uma criatura notavelmente ágil no ar. Agora, se você colocar um morcego em um piso completamente plano, tudo que o morcego conseguirá fazer é andar de forma confusa, procurando alguma ligeira elevação de onde ele possa se lançar. O morcego ele tem que estar pendurado para se lançar a voar. Se ele estiver em um lugar plano, ele não consegue voar. O último animal é um zangão, o macho da abelha. Um zangão, se cair em um pote aberto, ele vai ficar lá até morrer. O zangão não vê a saída no alto. Por isso o zangão tenta sair pelos lados, próximo ao fundo. O zangão procura uma maneira de sair onde não existe nenhuma. Até cansar, até morrer, ele vai estar lá batendo no fundo do vidro, embora em cima esteja aberto. Existem pessoas como o falcão, ou como o morcego, ou como o zangão. Atiram-se obstinadamente contra os obstáculos, sem perceber que a saída está logo acima.
Meu amigo, minha amiga, meu amado, se você está como um zangão, ou um morcego, ou um falcão, cercado de problemas e fracassos por todos os lados, olhe para cima, olhe para o alto. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para Jesus. Dali virá o seu socorro. Você quer orar comigo agora? Você tem tido um coração fracassado, uma vida fracassada, uma vida de erros, de culpa, paralisada, sem progresso, sem melhora, sem crescimento, sem ficar uma pessoa mais temente a Deus e fazendo mais? Ore comigo agora, para que Deus possa retirar isso do seu coração. Feche seus olhos, ore comigo. Deus, nosso Pai, eu peço que o Senhor retire de nós todo o medo do fracasso, todo o medo de errar. Nós, em nossa vida, erramos, ó Deus. O pecado nos faz assim, mas a gente não pode fracassar. Eu não posso me deixar vencer pelo erro. Eu não posso me deixar vencer pelo fracasso. Eu não posso paralisar a minha vida por causa do fracasso. O Senhor é o Deus das oportunidades. O Senhor deu tantas oportunidades a Moisés, a Abraão, a Davi, a Salomão, a tantos homens e mulheres da Bíblia que fracassaram, e o Senhor deu novas oportunidades, e o Senhor mesmo Deus ontem, hoje, sempre será, e continua dando novas oportunidades para todos nós, ó Deus. Portanto, que o inimigo de nossas almas não nos vença na ideia de que nós nunca vamos melhorar, de que nunca seremos ninguém, nós seremos alguém, que sempre seremos ninguém, de que o Senhor não nos ama completamente, que não, ó Deus. Nós precisamos tomar a certeza do teu amor, das suas novas oportunidades, de que fracassamos, mas aprendemos e devemos seguir em frente em nome de Jesus. Por isso, para cada irmão ou irmã que ouviu esta palavra nesta oportunidade, Deus, o Senhor visite esses corações e transforme para a tua honra e para a tua glória. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.